O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como disse no início, hoje nós celebramos a solenidade do batismo de Jesus. Claro que o batismo de Jesus é diferente do nosso, mas nós herdamos o que é o de Jesus. Porque João batizava, tanto que dá o nome de Batista, aquele que batiza. Como João morava no deserto e passava tempo na beira do Jordão para batizar as pessoas, ali ele falava, ele orientava, respondia perguntas, ouvia os pecados. Os outros pensavam no seu íntimo, se ele não seria o Messias. Messias é aquele que é o esperado. E ele sempre disse que não era e que depois dele viria alguém muito mais importante do que ele. Aí fala o Evangelho que enquanto ele batizava, Jesus também foi batizado. O que significa batismo? Batismo significa mergulho. Claro, mergulho na água. Tanto que ele batizava lá no Jordão. A nossa igreja, ela pode batizar de 3 formas. Uma que é essa original, que é de mergulhar a pessoa na água. Então pode ser feito dessa maneira. Em algumas igrejas tem feito o batistério, o local do batismo, a pia batismal, do jeito que mergulha a criança na água. É uma forma. Outra forma é essa mais que nós conhecemos tradicionalmente, em que joga a água na cabeça daquele que está sendo batizado. E quando em grande número, vamos supor, numa cidade em que ninguém conhece o batismo, de repente aquela pregação que houve muita gente que se converte e não tem como, um tempo hábil, de batizar todos, um por um, pode ser o batismo através da aspersão, como nesse gesto que nós fizemos, não que o nosso gesto tenha sido o batismo, nos faz lembrar, mas pode batizar dessa maneira. Claro que esse, para nós, é quase que descartado. É válido, mas descartado. Mas, de qualquer forma, não pode batizar sem água. Não precisa nem ser água benta própria, porque, vamos supor, numa emergência, uma criança, por exemplo, que está ali para morrer, eu quero batizar. Pode pegar água da chuva lá e batizar a criança, contando que batize certo. Diz o nome da criança, por exemplo, José. Eu te batizo no nome do Pai, joga um pouco d'água, do Filho, outro pouco d'água, e do Espírito Santo, outro pouco d'água, e está batizado. Claro que ninguém pode sair batizando à torta direito, mas é dessa maneira que nós
tradicionalmente batizamos. Então, lembrando que o batismo é mergulho, a palavra. E pelo batismo, nós herdamos muita coisa. Porque o batismo, primeiro, nos gera vida. Pelo batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. Por que Jesus foi batizado se já era filho de Deus? O batismo nos faz irmãos. Se eu, pelo batismo, me tornei filho de Deus, cada um é filho de Deus, somos irmãos, fazendo parte de uma mesma família, irmãos de quem? De Jesus, que é filho de Deus. O batismo e é claro, Jesus é o Filho por excelência, sendo homem e Deus. O batismo nos apaga o pecado original, e se a gente é batizado adulto, todo tipo de pecado. Jesus não tinha pecado, ele, pelo contrário, que tira o pecado. E aí nós vemos que o batismo nos torna cada vez mais próximos de Deus. Jesus é o próprio Deus. Por que ele foi batizado? Se João falava, eu batizo com água, virá alguém que batiza com o Espírito Santo e com fogo, de quem eu nem sou digno de desatar a correia da sandália. Ele já falava de Jesus. Imaginemos uma cena em que João está batizando e chega Jesus na fila, e João fala, não, eu tenho que ser batizado por você. Jesus fala, não, deixa como está, eu quero ser batizado. Vamos imaginar assim. Então Jesus institui esse novo batismo, que não é o batismo de João. O batismo de João é chamado batismo de penitência. E o batismo de Jesus se torna para nós um sacramento. Mas não pode apenas batizar uma pessoa mecanicamente. O batismo é, acima de tudo, primeiro, nos tornar filhos de Deus, é compromisso de nós vivermos como filhos de Deus. Ah, mas o que a criança recém-nascida vai entender do batismo? Por que batizam as crianças? É bom a gente retomar lá no início do cristianismo. Jesus foi batizado adulto. Quando Pedro fez um discurso, batizou cerca de 5.000 pessoas adultas. Nos primeiros séculos, batizavam os adultos. Mas vamos supor, ele chegou para batizar. Eu não posso batizar meu filho também? Batizava. Não posso batizar meu neto também? Batizava. Aí começaram a batizar as crianças. E se batizava as crianças, quando ela crescia, já não sobrava mais adulto para ser batizado. É lógico. Então, veio essa tradição de batizar a criança por isso. Mas não é porque não é batizado de criança que não possa batizar o adulto. Se não batizou quando criança, batiza quando adulto. Então, o batismo nos faz compromissados, e apesar de que eu não sabendo, eu pessoalmente fui batizado com 20 dias de nascido, eu não sabia nada, mas estavam presentes ali meus pais e meus padrinhos, que pediram o batismo para mim, responderam em meu nome e assumiram o compromisso em meu nome. Por isso me passaram toda essa responsabilidade da vivência do batismo. Pronto, é isso. Batismo, repito, não pode ser apenas mecanicamente, como uma tradição. Ah, nasceu, tem que batizar. E hoje, infelizmente, não é só porque há uma consciência maior, mas exatamente pela falta de consciência da grandiosidade do batismo. Muitos não se preocupam com o batismo, mas muitos se preocupam em batizar porque tem que batizar, mas não assumem o compromisso de viver o batismo com aquele que é batizado. Tem hora a gente vê assim, alguém
que batiza a criança e fala, graças a Deus agora está batizado, estou livre. Não está não. É aí que começa o compromisso. É aí que começa a responsabilidade que uma grande parte dos pais e dos padrinhos não respondem, não correspondem, não participam da vida de igreja, não participam da vida de comunidade. Os pais que não estão nem aí para os seus filhos e arranjam padrinhos que estão mais por fora ainda do que eles. Como que eles podem assumir o batismo, a vivência do seu filho ou afilhado, se eles não praticam? Por exemplo, na paróquia eu tive essa prática de conversar com os pais antes até de começar a preparação. Aí eu pergunto, qual que é a sua prática da religião? Participa da igreja? Uma grande parte não participa. Alguns falam mentira, a gente procura acreditar, mas tem uns que são tão descarados na mentira, só contam um fato. Chega uma mãe para... Perguntei, qual missa você participa? Qual igreja? Em todas. Em todas como? Em qual? Eu participo nessa aqui. Eu vi que já estava mentindo, né? Eu não falei com ela que ela estava mentindo, é claro. Que hora que você vem à missa? Aí eu venho de manhã. Eu de manhã que horas? Eu venho às 8 horas. A missa é demorada, né? Começa às 8, termina lá pelas 11 horas. Então não é a missa que eu celebro, porque o meu horário de missa era 9 horas. Confirmou a mentira. Mas não falei que ela estava mentindo, né? Só alertei para que ela dissesse a verdade, em outras palavras. Claro, se ela entendeu bem, eu chamei de mentirosa mesmo, né? Como que essa pessoa pode passar para o seu filho a responsabilidade do batismo? Não tem jeito. É preciso que a gente assuma por toda a vida. O batismo não é um ato isolado lá no tal dia. Eu fui batizado. Não, eu não fui batizado. Eu sou batizado. Eu fui se ficou só naquele dia. Agora, se eu vivo meu batismo, eu sou, fui e continuo sendo até o fim da minha vida. E olha a boniteza, a beleza, né, do batismo. Quando Jesus recebe o batismo, há uma manifestação da Santíssima Trindade. Quais são? Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho era o próprio Jesus que acabava de ser batizado, a segunda pessoa. Ele estava ali, carne e osso, homem e Deus, mas estava ali, segunda pessoa. O Espírito Santo se manifestou com uma forma de pomba que pousou sobre Jesus. O Espírito Santo veio a ele, representado por uma pomba. Não é que a pomba fosse o Espírito Santo, mas representado. Terceira pessoa. E a primeira pessoa? Ouviu-se uma voz, este é o meu filho muito amado, no qual coloco meu bem-querer. Se há uma voz que fala, este é meu filho, de quem que é a voz? Do Pai. Então, é uma revelação da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E nós somos batizados em nome da Santíssima Trindade. Se eu falei antes como que batiza, não pode simplesmente falar assim, em nome de Jesus te batizo. Não está batizado, não. Em nome da Santíssima Trindade te batizo. Não está batizado, não. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É a representação das três pessoas quando Jesus recebe o batismo de João. Então que hoje, neste segundo domingo do ano, que a gente pense bem como que eu vou me propor a viver o meu batismo neste ano 2022.
Não é só vir à missa. Isso é o mais fácil, é o mínimo. Mas é o dia a dia. Certamente muitos não vieram à missa ontem e hoje. Possivelmente eles estão vivendo o batismo deles lá, ajudando a quem está enfrentando enchente, a quem perderam as suas coisas com enchente. Estão vivendo seu batismo lá. Muitos, é claro, não puderam vir porque estão ilhados, e alguns, talvez, por desculpa da chuva, são de açúcar. Não quero julgar ninguém, mas eu falo, muitos estão vivendo o seu batismo, tanto na missa, e a missa continua, e que vivem lá fora. É isso que é a beleza do batismo. Quando eu mostro para uma criança, para uma pessoa, a beleza de Deus, quando eu falo de Deus, é aquilo de Jesus, pregai o Evangelho e batizai. É o nosso compromisso de cristãos. Vamos assumir alguma coisa para a gente poder crescer, dar um passo a mais e dizer, este ano estou vivendo melhor o meu batismo. Façamos a nossa profissão de fé.